E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas informações sobre jogos raros aí, e a pedido de um seguidor do canal, que ele me pediu para que eu fizesse um top 5 de jogos que podem ficar raros para Nintendo Switch, tá? Então eu resolvi atender o pedido. Acho esse um assunto interessante, é uma coisa que eu gosto de falar sobre, e acho que tem algum conteúdo legal para poder trazer para vocês. Então, lembrando que esse é a minha opinião, tá? Também não é algo que é certo, que vai acontecer, é só algo que eu acho que pode acontecer no futuro, não sei se próximo, mas num futuro, né? Isso é apenas a minha opinião, tá? Eu não fiz nenhum roteiro, nada demais aqui pro vídeo, eu apenas escrevi aqui do meu lado alguns tópicos que eu quero trazer pra vocês. Então eu vou passando por eles e aí mais lá no final eu vou fazer então o top 5 jogos que eu acho, tá? Espero que esse vídeo ele seja ao menos informativo, tá? Algumas coisas que eu falar aqui elas podem... vocês já podem saber, ou até pode ser novidade. Então eu vou tentar deixar tudo que eu puder colocar de link na descrição, eu vou colocar de link na descrição. Vou tentar também colocar imagens da capa dos jogos no vídeo para que fique mais claro para vocês e para que vocês consigam visualizar de qual jogo eu tô falando, caso vocês não conheçam, né? Às vezes a pessoa pode não conhecer. E é isso aí, pessoal. O que eu mais gostaria de também falar é que, caso vocês achem interessante esse vídeo, achem informativo, eu peço que deixem um like no canal, por favor, no vídeo na verdade, e sigam o canal se possível, tá? O canal é pequeno ainda, eu faço isso por hobby, porque eu gosto, e é algo que não tenho segundas intenções, sabe? Só faço pra poder conversar com outras pessoas ali e ser algo legal, tá? Eu gosto muito quando tem comentários nos vídeos, que daí eu posso falar sobre um assunto que eu gosto muito. Então vamos lá. Já peço também de antemão, caso vocês estejam ouvindo, caso a música não tenha conseguido cobrir o som do ventilador ligado no fundo, peço desculpas novamente, tá? É muito calor aqui no dia de hoje e aí eu não tive como fazer o vídeo sem o ventilador ligado. Então bora lá. A primeira coisa que eu queria trazer pra vocês aqui então são algumas menções honrosas, tá? Alguns tipos de jogos ou gêneros, né? Que podem ficar raros com o tempo, tá? Então o primeiro é jogos de edição limitada. Jogos de edição limitada, eles podem ser, por exemplo, publicados por empresas que são focadas nesse tipo de publicação, né? Então, a Limited Run é uma delas, a Super Rare Games é uma delas, a Restricted Limit é uma delas, a Special Reserve é uma delas, One Print Game, uma delas também, entre diversas outras. Eu vou colocar aqui na descrição o link para o site de cada uma delas para que vocês vejam do que eu tô falando. Mas basicamente, para quem não conhece, essas empresas pegam jogos indies e criam a mídia física, né? Fazem a mídia física em cooperação com o desenvolvedor. Normalmente essas mídias físicas elas são limitadas por quantidades, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, da Limited Run, a gente tem, por exemplo, o Celeste, tá? Essa versão do Celeste aqui, com essa capa, ela é bem rara hoje em dia, ela custa mais de $100, foi bem difícil de achar, tá? Então ela é um exemplo. Tenho aqui também o Haiku The Robot, da Super Rare Games, que foi uma das que eu mencionei. Esse jogo aqui, ele saiu 2.000 ou 1.000 unidades, eu não me lembro exatamente a quantidade, mas também é um jogo que é um pouco mais raro, tá? Aqui a gente também tem o Cursed to Golf, outro jogo da Limited Run, que também tem uma quantidade aí limitada, tá? Então esses são exemplos aí de jogos. Normalmente essas empresas fazem pré-venda do jogo e aí você tem que esperar um período para poder o jogo ser fabricado e enviado para você, tá? Outra coisa que eu gostaria de trazer também são as edições de colecionador, né? Edições de colecionador ou edições com steelbook tendem a ficar mais raro com o tempo, principalmente a edição de colecionador. A versão do Steelbook, algumas pessoas não ligam, outras ligam, e o Steelbook é muito fácil de você conseguir comprar só o Steelbook depois separadamente, né? Caso ela tenha um Steelbook separado. Mas a versão de edição de colecionador, normalmente ela é fabricada em baixa quantidade, né? Em uma quantidade pequena. Eu mesmo aqui, por exemplo, tenho a edição de colecionador do Hollow Knight aqui,
que eu já mostrei aqui pra vocês em vídeo. Tem o do Zelda Tears of the Kingdom e tem algumas outras também. Essas edições de colecionadores, elas normalmente já começam sendo caras, não chegam no Brasil e se chegam com preços exorbitantes aí, né? Então é isso, basicamente. Então são jogos de edição limitada, edição de colecionador. O próximo público, o próximo tipo de jogo são jogos que são publicados no exterior apenas. Então a gente tem jogos que são apenas asiáticos, né? A PlayAsia é um site que vende jogos lá direto do Japão. E lá você consegue encontrar diversos jogos que foram publicados apenas lá, apenas para o pessoal de lá, né? Tem muito jogo, claro, que ele é muito nichado, né? Acaba que pessoas da América Latina, América do Norte, Europa, não curtem, né? Não são muito fãs de jogar. Então a Ásia acaba tendo o seu próprio nicho de jogo, né? E isso fica mais claro quando tu dá uma olhadinha ali na PlayAsia, tá? Eu vou colocar o link da PlayAsia na descrição também. Outra coisa são os jogos flopados, tá? Jogos flopados, no primeiro momento, o mercado fica lotado deles, né? Eles, como é que eu posso dizer? Ele fica muito inflado porque é fabricado em massa, né? Então, como por exemplo aquele jogo do Gollum, que todo mundo falou mal, que flopou, né, basicamente. Aquele jogo possivelmente pode ser que no futuro venha a ficar um pouco mais caro. Agora ele é um jogo de PlayStation 4, tá? E de PlayStation 5, eu acho. Então não se enquadra no tipo do vídeo, mas é só um exemplo que eu queria dar. Porque normalmente jogos flopados, as pessoas acabam, por ter flopado, não comprando o jogo depois no futuro. E aí, por sua vez, o jogo fica na loja, ninguém compra e ele vai ganhando preço. E normalmente quem coleciona pega esses jogos. Jogos indies também, como eu mencionei anteriormente, jogos da Limited Run, por exemplo. Jogos que eu mostrei aqui como o da Celeste. Esses jogos indies, eles tendem a ter uma fabricação um pouco mais baixa do que o normal. Então pode ser que eles fiquem raros no futuro também. Uma coisa falando também sobre jogos flopados, que não tem nada a ver, mas puxando o que me veio na memória agora, são jogos de esporte. Jogos de esporte, normalmente, eles não têm um grande valor de coleção, né? Porque acabam saindo um por ano e tudo mais. Mas, normalmente, o primeiro jogo daquela geração e o último jogo da geração tendem a ficar mais caros. Então, por exemplo, eu não sei quando que saiu o primeiro FIFA para PlayStation 4, mas vamos supor que seja o FIFA 2015 o primeiro. Então, o FIFA 2015 e o FIFA 2023 são os que acabam sendo mais procurados. Logo, eles tendem a ficar mais caros no futuro também, tá? Outro que eu gostaria de trazer também são os jogos de tipo coletânea, tá? Jogos como a coletânea de Castlevania, coletânea de Devil May Cry, jogos coletânea, tá? Então jogos que tem mais de um jogo dentro do cartucho, principalmente do cartucho, tá? Não se vem um código dentro do encarte. Do cartucho, ele tende a ser mais caro no futuro também, porque às vezes você vai encontrar aquele jogo apenas dentro daquele cartucho. Então, assim como a gente tem o exemplo do PlayStation 3 hoje em dia, que ele tem uma biblioteca muito restrita e vários jogos não saíram de lá, que você não consegue encontrar jogos que estavam no PlayStation 3 fora, tanto para jogar emulado quanto para jogar apenas uma correção emulado dá para jogar, mas de maneira original, mídia física, né? A não ser que você tenha o PlayStation 3, você não consegue jogar um remasterizado daquele jogo no PlayStation 4, dependendo do jogo, tá? Metal Gear, por exemplo, é um exemplo. Tem vários Metal Gears ali que estão presos no PlayStation 3. Então, jogos de estilo coletânea também é um estilo de jogo de ficar aí atento, tá? Jogos que possuem capas alternativas também. Eu vou colocar aqui um exemplo, vou tentar localizar na internet aqui depois na hora da edição. Um exemplo para vocês. Mas eu peguei aqui o nome de um jogo que eu tenho na minha coleção, não tá aqui ainda, tá nos Estados Unidos, eu não mandei vir pro Brasil, mas é o jogo Cult of the Lamb. Aquele joguinho da ovelhinha, que é como se fosse uma fazendinha, e um pouco de Hack and Slash, um pouco de roguelike, ele tem um pouquinho de tudo ali. Aquele jogo, pelo que eu pesquisei,
ele possui 3 capas diferentes, tá? A primeira capa é a capa Retail, tá? Que é a capa que é comercializada, que tu encontra na Shopee, aí tu encontra aqui, né? E 2 capas, 2 variações de capas que foram publicadas pela Special Reserve, tá? Que é uma dessas empresas que eu mencionei anteriormente que publica jogos com quantidade limitadas. A versão que eu peguei é uma delas, dessas capas limitadas, tá? Mas o jogo em si que vem dentro não muda nada, ele é apenas, é só a capa que é diferente, tá? Eu queria também deixar aqui, antes de começar a lista, eu já consegui terminar aqui e abrangir tudo que eu queria trazer para vocês. Eu queria deixar aqui embaixo também, eu vou deixar um link de um site que se chama Physical Release, tá? Esse site, ele contempla dentro dele todas as edições físicas de jogos que já saíram, tá? Para Nintendo Switch. Então, aqui você consegue dar investigar para ver se aquele jogo indie que tu gosta tem uma edição física ou não, tá? E é isso basicamente. Agora eu vou passar para a lista, tá? O primeiro jogo da lista, na verdade, são 2 jogos em um que eu quis trazer, que é o Octopath Traveler, tá? O Octopath Traveler, ele é um jogo da Square Enix e normalmente jogos RPG, eles tendem a ficar mais caros no futuro, tá? E principalmente com a notícia que saiu recente aí da Square Enix, onde ela vai parar ela anunciou que iria parar de focar em jogos que não são third party, apenas aqueles jogos que são main deles, né, que são os principais, Final Fantasy, enfim. O Octopath Traveler não é um deles, né, o Octopath Traveler era aquele jogo que eles desenvolveram ali com outra equipe, né, não foi com a equipe principal de Final Fantasy, por exemplo. Então Octopath Traveler 1 e 2 ficam aí como o número 1 aí da lista para jogos que podem ficar caros no futuro. Lembrando que, por exemplo, eu tenho a versão aqui que é a capa japonesa, também fica um pouco mais difícil de encontrar, tá? Esse aqui é o único jogo que eu tenho aqui da lista que eu vou poder mostrar aqui fisicamente. Os outros eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. O segundo jogo que eu queria colocar aqui é o Pokémon, tá? Os jogos Pokémon, porém o jogo jogos Pokémon com a DLC no cartucho, tá? O que acontece? A gente tem muitos jogos hoje em dia que a DLC ela vem em um encartezinho com o código, né? Mas a gente tem, por exemplo, Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, que a DLC ela vem no cartucho, tá? E isso é bem importante, porque se eventualmente daqui a muitos anos a eShop inventa de se encerrar, a Nintendo resolve encerrar a eShop, o conteúdo da DLC só vai ser possível acessar dentro do cartucho, né? Então, caso, claro, você tenha digital no seu console ali, você vai conseguir acessar. Mas caso você apague e tente baixar novamente, não vai dar. E o cartucho, ele acaba sendo aí um exemplo, então, de jogo que pode ficar raro no futuro, tá? O jogo número 3 aí da lista é o Disgaea 1, tá? A gente vai ver aqui um padrão muito de RPG, né? RPG tende a ficar mais caro no futuro também. O Disgaea 1, ele é publicado pela NIS. Jogos da NIS tendem a ficar mais caros no futuro porque o público que busca esse tipo de jogo é muito específico, normalmente asiático, a América do Norte aí busca bastante, mas aqui nós da América Latina não tanto, sabe? A gente vê bastante, poucas pessoas conhecem Disgaea e outros jogos que são publicados pela NIS, tá? Essas informações que eu tô tirando muito é de pesquisa minha ou de conhecimento assim do tempo mesmo, que a gente vai conversando com outras pessoas e vai vendo, sabe? Mas, pessoal, apenas é minha opinião aqui, tá? Número 4, então, é o Devil May Cry, o Triple Pack, tá? Esse jogo aqui se encaixa na coletânea e ele é um jogo que era de PlayStation e veio para Nintendo. E como é um jogo bem conhecido, aí, um Hack and Slash bem conhecido, ele contempla o jogo 1, 2 e o 3, né? Então, acredito que no futuro ele venha a ficar caro. Esse aqui eu não tenho muito o que comentar, é só eu acho mesmo por ele ser um Triple Pack e 3 jogos dentro de um, pode ser que fique mais caro no futuro, tá? E o quinto e último jogo que eu queria trazer pra vocês, que esse aqui é um top 5, né? Eu esqueci de comentar no começo do vídeo. É um top 5 porque é bem difícil conseguir garimpar todos os jogos e trazer. É o Dark Souls. Por quê? A From Software é uma publisher aí bem... Uma publisher não, uma desenvolvedora bem famosa.
aí no meio Souls, né, das pessoas que gostam e tudo mais. E o Dark Souls é um jogo muito conhecido, né? E também nichado, né? Normalmente quem gosta de Dark Souls ama Dark Souls. Quem não gosta, odeia, né? E acaba que isso também gera uma discrepância aí, por exemplo, na venda do jogo, né? Comparando maçãs e laranjas aqui, tá? Uma coisa nada a ver com a outra. Mas comparando o Dark Souls e comparando o Pokémon ele atinge um nicho extremamente maior, né? Do que Dark Souls. Então logo a quantidade de cópias que a gente vai encontrar no mercado de um Pokémon é muito maior do que um Dark Souls, né? Porque, querendo ou não, Pokémon é a franquia mais vendida aí dos jogos, eu acho. Se eu não me engano, é a franquia mais vendida. Então, talvez o Dark Souls 1 aí venha a ficar caro no futuro, tá? Basicamente era isso, pessoal. Essas são as informações que eu queria passar para vocês. Um vídeo aí de 15 minutos, pelo que eu tô vendo aqui no meu computador. Novamente, caso as informações que eu passei aqui tenham sido úteis para vocês, eu peço que deixem o like e se inscrevam no canal, tá? Basicamente era isso. Muito obrigado por assistirem aí e até o próximo vídeo. Valeu e falou! Fui!